E aí, pessoal que está curtindo aí o nosso Reportagem Campeã, websérie que tem o objetivo aí de qualificar os conteúdos que estão concorrendo aos prêmios de jornalismo de uma forma geral no estado de Santa Catarina. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Elmar Moirer, ele que é gerente de comunicação institucional da Fiesc, a Federação das Indústrias do estado de Santa Catarina. Está nos recebendo aqui num ambiente propício para isso, né, Elmar? O estúdio de gravação da Fiesc, o estúdio de rádio aqui da Fiesc. Primeiro, obrigado aí pela tua disponibilidade. Guido, eu que agradeço o teu convite e já aproveito para também parabenizar pela iniciativa de estimular os colegas aí das redações a participarem dos prêmios de jornalismo, que temos vários importantes aqui no estado. E certamente é uma iniciativa bacana, porque muita gente pensa, não dá para eu participar, eu acho que eu não tenho condições, e quando é o contrário, eu acho que todo mundo deve participar, e por isso que eu acho tão bacana esse projeto. Bacana, então fique com a gente, esse é o Reportagem Campeã, a nossa websérie da Caerte, para que você turbine os seus conteúdos no Prêmio de Jornalismo. Elmar, para começar, um pequeno histórico do Prêmio da Fiesc de Jornalismo. Bom, o Prêmio Fiesc de Jornalismo está no ano 31, é o mais tradicional prêmio de jornalismo aqui de Santa Catarina, e ele começou sendo um prêmio de jornalismo econômico. Ele estava muito focado, a lógica, ele surgiu com esse objetivo. Na época, tinha pouco espaço para o jornalismo econômico, poucos profissionais se especializavam na produção de conteúdos na área econômica, que requer um pouco de... Tem algumas especificidades, né? E ao longo desse tempo, o mercado mudou, os veículos evoluíram, perceberam a importância do jornalismo econômico, o jornalismo econômico passou a ocupar um espaço maior e o prêmio também mudou um pouco o perfil, porque a gente abriu o leque de assuntos, né? Então a gente pensa, ele está muito associado ainda à pauta de economia, porque é o core business da federação, é a atividade principal da federação, mas a gente tem subtemas que podem ser inscritos, que são pautas interessantes, que não tem apenas um interesse econômico, né? Então assuntos ligados à saúde do trabalhador, tem a ver com a indústria também, assuntos ligados às questões sociais da indústria, mostrar iniciativas interessantes nessa área, inovação é um outro tema importante, infraestrutura é um outro assunto. Então são esses assuntos com os quais a federação trabalha e que são relevantes para a indústria. Legal. Com relação às categorias, né, Omar? Hoje em dia existem várias categorias, até para valorizar a produção de conteúdo naquele segmento, né? Exatamente. Isso foi outra coisa que ao longo dos anos foi mudando, entrou uma categoria, essa é outra, a gente foi testando, algumas tiveram pouca adesão, né? E já há alguns anos, de novo, a gente voltou buscando valorizar o rádio, a gente criou a categoria áudio, né? Por que áudio? Porque a gente considera que os tempos são novos, a internet está aí, a comunicação digital cresce, se expande e a gente não podia ignorar isso, né? Então a gente mudou o formato das categorias do antigo impresso, passou a ser texto. O antigo rádio virou áudio, né? E o vídeo, ele passou a ser o que era antigamente TV. Por quê? Para que quem produz para a internet possa inscrever seus conteúdos também. O que importa é a categoria em que predomina, né? Se é um conteúdo em que tem mais vídeo, inscreve em vídeo. Se for um conteúdo multimídia que tem texto e vídeo, qual é que predomina? Se for mais texto, inscreve em texto, né? E da mesma forma, áudio. Então, áudio, quem produz um conteúdo que está focado em internet também pode. Um podcast que encaixe nas propostas do prêmio pode inscrever também. Bacana. Com relação à proposta do prêmio, o que você considera assim, que é o essencial? O que você, como gerente da área, gosta de ver? Eu sei que você não tem interferência, depois a gente vai falar da questão do júri, mas o que você acha que quem for produzir, pensando em produzir um conteúdo para o Prêmio Fiesc, o que ele deve mirar? Ele deve pensar o que a indústria tem a ver com a pauta que eu estou trabalhando. A nossa proposta é mostrar a contribuição do setor produtivo a Santa Catarina, ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social do Estado. Esse é o objetivo do prêmio. Não importa se a Fiesc aparece na matéria ou não aparece, não é o objetivo vender a Federação das Indústrias ou algo assim. É valorizar a indústria e o desenvolvimento econômico do Estado por meio do setor produtivo.
Perfeito. E quando a gente fala de setor produtivo, nós estamos falando, além da indústria, de outros parceiros. Por exemplo, eu vou citar aqui o COFEM, é por aí. O que você imagina, assim, como... O que o repórter, o jornalista, o produtor de conteúdo tem que estar atento? Quais são os stakeholders que ele deve olhar para pegar conteúdo com eles? No momento em que você vai fazer a pauta, ele tem que estar atento que tem que envolver a indústria. A federação é a Federação das Indústrias, Fiesc, né? Então, portanto... a indústria, ela movimenta outros elos da economia, tanto antes, por exemplo, a agropecuária, quanto depois, quanto o comércio e serviços, são todos setores ligados à indústria, né? Mas na pauta que a gente está, a proposta do prêmio é que a indústria tem que estar em destaque na matéria, esse é o objetivo. Então, assim, não adianta mandar uma matéria mostrando algo especificamente de um outro setor, valorizando especificamente aquilo, se debruçando só sobre aquele olhar, né? Se aquilo não tiver relação com a indústria, para o prêmio Fiesc não encaixa. Pode servir para outros prêmios, não significa... E isso é uma coisa bem importante. Essa é a questão que a comissão julgadora mais é cobrada. Ela precisa prestar atenção a esse aspecto. Quando a gente convida a comissão julgadora, a gente coloca esse como o critério sine qua non. Isso está no regulamento que é visto pela comissão julgadora e que também é o mesmo que está à disposição dos interessados em participar do prêmio no site. Perfeito. E aí, quando a gente fala da indústria, não quer dizer a Fiesc, né? Pode ser cases, podem ser trabalhadores da indústria, pode ser uma indústria lá da região, por exemplo, do interior do estado. Preferencialmente, né? A proposta do prêmio está justamente nesse sentido. É um prêmio de jornalismo, né? Então, o que é um bom jornalismo? É um conteúdo com mais profundidade, é um conteúdo que humaniza as histórias. Uma matéria que seja especificamente só de estatísticas, ela fica chata. Ela tem que ter personagens, ela tem que ter que setores, que empresas fizeram esse resultado estatístico acontecer, por que as vendas da indústria cresceram, que indústrias cresceram. Quando você vê um número frio, você fica distante do público, do grande público, né? E talvez essa é uma diferença importante do jornalista e do economista. O economista está talvez mais atento à questão macro, ao dado estatístico, e se a gente trouxer isso para o telespectador ou para o leitor do jornal ou para o ouvinte da rádio como uma coisa meramente um número, isso fica chato para ele. Agora, se a gente trouxer a história mostrando que aquela indústria que está crescendo, por que ela está crescendo? Que impacto isso tem? Que ela está contratando em função disso? Ela está movimentando o comércio local em função desse tipo de coisas? A gente sabe que, por exemplo, em algumas grandes indústrias, em suas cidades, isso que é um diferencial interessante de Santa Catarina, a gente tem grandes indústrias espalhadas por todo o estado, não é uma concentração grande. Isso é uma bela história, uma grande indústria que movimenta a economia de uma pequena cidade e às vezes no dia do pagamento do salário muda a dinâmica do comércio local. Então no dia em que tem um pagamento de participação nos resultados da indústria, aquilo também gera uma dinâmica diferente na economia local. Esse tipo de história, sabe? Personagem, um trabalhador que se destaca, esse tipo de história, um bom jornalismo, portanto, né? A comissão julgadora, você mesmo já disse, a Fiesc não participa, faz questão disso, até para manter a independência. E quem avalia são jornalistas, professores de jornalismo, pessoas que vão avaliar um bom jornalismo. É isso que são convidados de fora, né, Omar? Essa comissão, essa banca julgadora. Essa banca julgadora tem representantes dos parceiros institucionais, como a CAERT é uma delas, né, que participam, jornalistas que não tenham vínculos com veículos de comunicação e professores de jornalismo. Perfeito. Com relação às fontes, né? Às vezes no interior o pessoal tem um pouco de dificuldade. Ele tem uma ótima relação com uma indústria local, talvez com algum gerente, diretor daquela indústria, mas não tem acesso a uma fonte um pouco macro. Vamos dizer assim, algum economista do setor, algum representante da Fiesc, se eventualmente ele achar necessário. Como é que ele deve proceder? Tem fontes lá na ponta? Procura aqui a gerência de comunicação? O que você recomenda? Vai depender um pouco da especificidade da pauta em questão, né? Se envolver questão de inovação, pode ter um SESI, um SENAI próximo que podem ajudar, mas a assessoria de imprensa está à disposição e vai ajudar na busca de indicação de qualquer fonte, sempre que ele precisar. A Fiesc tem um observatório da indústria que tem
provavelmente todas as estatísticas disponíveis que precisem, inclusive regionalmente, inclusive localmente, sempre que houver a disponibilidade desse dado, né? Então a gente está à disposição para fazer a ponte e ajudar nesse trabalho de busca de dados e de informações e orientação, sempre que possível, de fontes que a gente conheça, inclusive às vezes fora da própria Fiesc, que possam agregar e contribuir com essa produção. Eumar, o que você sente que é carência? O que falta no prêmio de jornalismo que você gostaria de ver? Algum tema, talvez? Alguma coisa que você acha que pode ser uma oportunidade para quem está nos assistindo? Eu acho que mais do que isso é o pessoal acreditar mais em si mesmo. Perceber que se você tirar um tempinho e trabalhar uma pauta com um pouco mais de calma, saindo daquela pauta do dia a dia, eu sei que o dia a dia ele cobra, isso não é tão simples assim, mas se você escolher, olha, as inscrições vão até agosto, né? Então a gente tem um bom tempo pela frente ainda. Se você selecionar uma pauta, pensar uma ou duas boas pautas e estabelecer um planejamento, como é que eu vou conseguir ouvir uma quantidade maior de fontes, como é que eu vou estruturar esse conteúdo com mais calma, dá tempo de fazer um bom material. E o rádio é um exemplo disso. A gente tem um número relativamente pequeno de inscrições, a gente gostaria muito de ter mais inscrições, e quem ganha é o ouvinte, o ouvinte da rádio vai ser beneficiado por isso, por um conteúdo diferenciado. Eu acho que vale a pena os jornalistas, as equipes aí das redações acreditarem em si e no potencial, porque não é difícil não. Gostei muito do recado. Eumar, o que você acha, com relação a prazos, né? Quando a gente está falando de prazos, o que são os prazos de 2019, para que o pessoal não se perca aí nesse cronograma? Vou pegar minha colinha aqui, Guido, viu? Fica à vontade. As matérias podem ser inscritas que foram produzidas no período de 17 de setembro do ano passado, que foi quando terminou o período de inscrições do prêmio do ano passado, até 11 de agosto deste ano. Então, 11 de agosto é a última data possível de fazer inscrições, inclusive materiais publicados no dia 11 de agosto. Esse é o deadline. Com relação, um pouquinho antes você falou que não tem, a pessoa pode fazer 2 matérias, por exemplo. Não tem limitação. Não tem limitação. Não tem limitação. Isso é uma coisa que a gente retirou, existia no passado uma limitação de número de inscrições, mas a gente retirou isso, então pode inscrever quantas matérias quiser. Beleza, olha pessoal, essa é a dica, fazer mais de uma, abordar questões diferentes, está valendo tudo para poder, né, ter material de qualidade. A questão da pós-produção, Eumar, você acha que isso é uma questão que conta muito? Ou seja, não pode vir uma matéria com cara de matéria do dia a dia, né? Tem que ser uma matéria de fato com o corpo de uma matéria especial, né? Inscrever pode qualquer coisa, né? Agora, só vai ter chance quem produz uma coisa mais elaborada. A pós-produção torna o conteúdo melhor, torna o conteúdo mais atraente e, portanto, aumenta as chances de ser melhor pontuado. Perfeito. Eumar, para a gente já se encaminhar para o final, qual é algum case que você se lembra de uma reportagem campeã? O que você se lembra assim de bate-pronto assim, que realmente marcou, que fez o diferencial? Alguma memória que você tenha com relação ao Prêmio Fiesc? Eu acho que a gente tem boas histórias contadas no rádio nas últimas edições. Me vem à mente nos últimos anos a gente tem 2 Papa-Prêmios aí que estão... Eu vou fazer a websérie com eles, inclusive. Então, e eles têm se destacado justamente nisso que você falou. Você abordou a questão da pós-produção, ou seja, foram matérias que você percebe que são elaboradas com mais calma, que tem um planejamento, que tem um esforço de reportagem maior, ouviram mais fontes, né? É isso que faz a diferença numa boa qualidade. À medida que o jornalista vai ouvindo mais gente, vai ampliando a sua visão sobre o assunto, vai se apropriando de novos conhecimentos, inclusive formando a sua própria orientação para chegar a uma tese que muitas vezes, quando ele saiu para fazer a pauta, ele tinha uma visão diferente, mas a reportagem trouxe para ele essa visão nova e que, ao juntar tudo isso e mostrar como foi essa busca pela informação, ele tem um conteúdo no final que é um conteúdo diferenciado para o ouvinte dele. Perfeito. Eumar, uma última mensagem, alguma coisa que você gostaria de registrar? É importante dizer que tem um valor em dinheiro, além disso, né? Eu acho que nem o dinheiro não é necessariamente o mais importante num prêmio desses. É um prêmio que, pela tradição dele, pela credibilidade que ele tem, ele é
é um diferencial na carreira para qualquer um, ele é um aspecto interessante para o currículo de qualquer jornalista, né? Mas a gente está com uma premiação de R$81 mil neste ano. Primeiro colocado leva 15 mil, segundo 8 mil e terceiro 4 mil em cada uma das categorias. A gente mudou um pouco essa distribuição, a gente tinha um desnível maior, o terceiro colocado esse ano passa para 4 mil, tornou-se também um pouquinho mais atraente. Com relação à cerimônia de premiação, esse ano com uma novidade importante, que é uma cerimônia exclusiva para a cerimônia de premiação. Exatamente, Guido. Essa é a novidade deste ano. A gente todos os anos entregava a premiação dentro da reunião de diretoria da Fiesc. Tinha um lado muito legal, que era a presença dos principais industriais do Estado neste evento. Eram mais de 100 industriais que estavam sempre nesse momento. Mas a gente considera que não conseguia atender tão bem quanto gostaria, tanto os finalistas quanto os representantes das entidades parceiras. Então, nesse ano a gente vai fazer um evento à parte. Isso vai ser feito em outubro, numa quinta-feira à noite, junto com a reunião de vice-presidentes. A gente vai ter, após a reunião de vice-presidentes, vai ter esse momento específico para a entrega da premiação. Vai ser um evento, um momento exclusivo, que eu acho que vai ser bem bacana, que é a inovação deste ano no prêmio. Beleza, esse é o Mar Moirer, gerente de comunicação institucional da Fiesc. Com essa dica final, o que a gente torce é que quem está nos assistindo esteja nesse dia com a gente aqui, né, Omar? É isso aí. Vamos estar nós dois aqui e a gente possa entregar o prêmio para quem assistiu aí a nossa websérie e recebeu dicas valiosas aí para ganhar o prêmio. Fique esperto na nossa websérie, logo mais conteúdos com relação a isso para ajudar você a ter a sua reportagem campeã. Até a próxima!